Bem-vindos de novo aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Sheets e continuamos aqui então, neste caso Cascading Style Sheets versão 3, continuamos aqui a explorar ainda Cascading Style Sheets 3 para que depois possamos avançar no nosso estudo do HTML5 e vamos aqui introduzir mais alguns aspectos interessantes. Por exemplo, já vimos então que no vídeo anterior nós podemos colocar o asterisco e depois formatar todo o texto, neste caso color red, ok, e temos aqui todos os elementos formatados, mas vamos aqui verificar esta relação pai-filho, ok? Eu voltei a alterar aqui em relação ao vídeo anterior estes parâmetros, neste caso para todos eles têm a classe filho. Ora, o que acontece aqui é que vamos imaginar que eu quero apenas formatar estes três elementos, ok? Ignorando o primeiro elemento que é da classe filho. Ora, antes disso vamos ainda ver uma outra situação e que é o seguinte. Se eu colocar aqui a div, e reparem que div é a estrutura que eu tenho aqui, neste caso o meu elemento, que depois vai conter estes valores todos, estes parágrafos, o mesmo acontece aqui. Ora, se eu colocar div, e agora colocar este sinal e depois p, isto significa que ele vai formatar todos os parágrafos que são filhos deste pai, ok? Neste caso, independentemente dele ser pai ou classe igual a mãe, todos os divs que depois contenham parágrafos vão ser formatados com o color blue, ok? Vamos testar, reparem, e reparem o que é que acontece. Este elemento que aqui está, que foi introduzido no vídeo anterior, que é um parágrafo, mas pelo facto de não estar dentro de um div, já não vai ser afetado por este tipo de implementação, ok? Esta implementação vai apenas afetar todos os filhos do tipo parágrafo, cujo pai é um div, ok? E, portanto, neste caso estamos aqui a utilizar o P, porque estamos a falar de parágrafos. Poderíamos experimentar a fazer isto com classes, neste caso colocaríamos aqui ponto e iríamos definir a classe, neste caso filho. Vamos aqui refrescar e reparem que apenas os 4 primeiros parágrafos foram apresentados. Porquê? Porque apenas eles têm definida aqui a classe filho. Portanto, os parágrafos que fazem parte ou que são filhos da classe mãe aqui do div não foram afetados por esta formatação, ok? E, portanto, desta forma, nós podemos também, por exemplo, aqui colocar, vamos imaginar aqui um ID, ok? Neste caso o ID é filho, tem o mesmo valor, mas tem aqui um atributo diferente, já não é classe. Então, se eu alterar aqui para filho, reparem o que é que vai acontecer. Neste caso, apenas o parágrafo 3 vai ser alterado. E, portanto, este símbolo aqui, que é a novidade, é realmente o mais importante, uma vez que ele define a relação pai-filho, ok? Neste caso, estamos a falar de um div e depois, neste caso, dos parágrafos. E reparem que cá estão eles todos novamente formatados. Evidentemente que se eu aqui introduzir, por exemplo, dentro deste div, ok, vamos introduzir aqui um outro div, barra div, e vamos colocar aqui um texto, ok, vamos colocar aqui qualquer coisa, mais facilmente identificável. Reparem o que é que acontece, ele não é formatado, apesar de pertencer ao mesmo div que aqui está, ok? Se eu colocar aqui div, o que vai acontecer é que só ele é que é formatado. Porquê? Porque este div que aqui está é todos os divs que sejam filhos de um div pai, ok? Então, neste caso, nós temos aqui esta situação. Este div é filho daquele div. Ora, e podemos continuar a especificar ainda muito mais isto. Reparem, se eu tiver dois divs, mas um tiver uma classe, neste caso, ou um ID igual a outro, ok? Ora, o que vai acontecer neste caso, reparem, vamos ter aqui dois divs, apesar de um ter claramente uma definição de uma classe como atributo. Ora, para eu poder apenas formatar este, eu posso fazer simplesmente isto. Neste caso, div.outro, ok? E reparem o que é que vai acontecer. Eu penso que foi com um ID. Foi com um ID, ok. Div asterisco outro. Ok, vamos aqui e cá está então o primeiro apenas a ser formatado. Se fosse, por exemplo, eu utilizei aqui o cardinal uma vez que eu defini como atributo um ID. Se eu atribuísse aqui uma classe
designada por outro. Neste caso eu substituiria aqui o cardinal por um ponto, ok? E neste caso, reparem, o resultado, se não deu, porquê? Porque não está aqui gravado, ok? O resultado era exatamente o mesmo, ok? Portanto, penso que através destes exemplos começa a ser mais fácil ir percebendo de que forma é que esta relação pai e filho se podem articular no sentido de poder formatar corretamente o meu fecheiro de HTML.